Estamos de volta com o segundo e último bloco do Entrevista Coletiva, hoje falando sobre direito do trabalho. Estão conosco os desembargadores da 15ª TRT, Dorival Ferreira dos Santos e Samuel Hugo Lima. Vou começar aqui com o doutor Samuel, lá na nossa direita. Doutor Samuel, uma greve é considerada abusiva, né? Quando? Como é que se chega a essa greve é abusiva? Em primeiro lugar, é importante deixar claro que a greve, de acordo com a Constituição, é um direito do trabalhador. Antigamente, a greve era tratada como um ato antissindical, antissocial, até como crime. Mas a greve é um direito do trabalhador. Agora, como todo direito, ele tem limites. Então, a legislação prevê prazo para ser informada o início da greve. Então, 48 horas para as empresas normais, atividade essencial 72 horas, tem que ser feita uma assembleia. Além disso, no caso da atividade essencial, tem que ter atividades mínimas. Então, no nosso caso aqui, na 15ª região, nós temos estipulado, por exemplo, transporte, nos horários de pico, 70%, nos horários normais, 40%. Isso varia de juiz para juiz. Mas, então, a greve é abusiva quando ela não cumpre esses objetivos. Ou seja, tem um prazo para você fazer a assembleia. Não é feita a assembleia, ou então o movimento é decretado e não é cumprida aquele percentual fixado pelo desembargador no dissídio coletivo. Então, nesse caso, se for descumprido, a greve ela é abusiva. Ela não é ilegal porque a lei é um direito do trabalhador, mas ele tem limites e tem que ser cumprido. Agora, se todos nós não podemos alegar desconhecimento da lei para praticar delitos, né? Por que um sindicalista, por exemplo, sabedor que deve ser, de todas essas regras que o doutor Samuel colocou, por que ele, mesmo assim, ele leva à votação uma greve, aprova a greve, ele não alerta os seus pares, que olha, essa greve vai ser chamada abusiva, nós não cumprimos isso, aquilo outro. Como é que fica isso, doutor? Ele sabe, faz errado, cria o caos para depois de alguns dias a justiça decretar aquilo que ele já sabia. É como disse o doutor Samuel, nenhum direito é absoluto, né? Todo direito deve ser exercido dentro de algum limite. No âmbito sindical, o que a gente tem verificado ultimamente é que tem aquelas oposições que porque querem assumir as lideranças, né? E, de certa forma, até que é salutar esse revezamento. E muitas vezes quem não está na direção faz um movimento grevista visando ter algum ganho político, e isso deságua na greve abusiva, né? Porque pode fazer a greve? Pode, é direito constitucional, mas tem que garantir o direito da população, do povo, atividade essencial, como, por exemplo, transporte, serviços médicos, né? O que tem se verificado é quando há essa abusividade, né? E não cumpre o que foi determinado, haver uma multa, uma penalidade, né? Fixa-se uma multa de um valor compatível com o gravame que ocorreu e depois vai se tentar receber a multa. E, evidentemente, que eles depois vão procurar meios políticos para tentar se eximir dessa multa. Agora, essa tentar receber a multa é a minha pergunta. Veja bem, por que tentar receber a multa? Qual o motivo? Eles não têm como pagar e eu acrescento ainda. Os senhores, os dois, têm notícias de algum sindicato que tenha pago essas multas? Por exemplo, os metroviários são multados, né, condenados a 500 mil por dia de multa. Antes era 100 mil, uma primeira decisão. Depois passou para 500 mil. Fico imaginando, como eles vão pagar? Vocês têm informação sobre isso? Se alguém tem pago essas multas? Olha, a informação que nós temos é que no passado o próprio Congresso Nacional absolveu, digamos assim, criou uma lei isentando, digamos assim, um sindicato do pagamento da multa, né? Agora, por parte do judiciário, o judiciário vai executar a multa, né? E alguns sindicatos que são poderosíssimos, têm uma arrecadação boa, é possível que se consiga receber uma boa parte. Eu acho que há necessidade de ser rigoroso com relação a isso, porque senão o judiciário decreta que a greve é abusiva. Até então, os contratos de trabalho estariam suspensos durante o período de greve.
né? A partir do momento que decretou a abusividade, cai na ilegalidade, né? Nesse caso, vai se cobrar a multa e o empregador poderá tomar algumas providências com relação ao contrato individual de trabalho. É isso que ocorre normalmente. Doutor Samuel, e essa multa aí? Tem que tentar receber. Aliás, quem é que vai receber? Fica para quem esse dinheiro? Depende de cada julgado. Por exemplo, o Tribunal de Campinas julgou há pouco tempo o processo referente à greve do transporte em Jundiaí. E qual foi a decisão do tribunal? E, na minha opinião, foi uma decisão até inovadora. Fixou uma multa, determinou que essa multa fosse para um fundo específico e esse fundo específico fosse destinado para ensino, capacitação dos empregados. Ou seja, na realidade, o tribunal está dando a seguinte lição. Olha, veja, seria interessante até voltar antes. A greve, como dizem alguns autores, é o direito que o empregado tem de causar prejuízo ao empregador. É um direito. De causar prejuízo. Isso. O problema é o seguinte, no caso da greve de transportes, o prejuízo não é só do empregador. O maior prejudicado é o cidadão. É o cidadão que fica sem transporte. Nós vimos cenas horríveis, não preciso ficar aqui repetindo. Então, e nesse caso, essa greve de Jundiaí, o tribunal entendeu o seguinte, na realidade, era uma oposição que queria chegar ao poder por intermédio da greve. E greve não se destina a isso. Então, qual foi a decisão do tribunal? O tribunal entendeu o seguinte, olha, a multa vai para um fundo e esse fundo vai capacitar os empregados. Ou seja, o objetivo é que o empregado não fique nem refém da situação, nem da oposição. E mais do que isso, aí o ponto inovador da decisão, foi determinado que fosse aberto um processo, uma investigação contra aqueles empregados da oposição que causaram esse gravame. E para quê? Para que eles se tornem inelegíveis àquele sindicato. Ou seja, o tribunal, na realidade, tentou chegar à origem do problema. Se o problema é usar a greve para motivos não destinados à greve, porque greve é para conseguir melhores condições de trabalho, né? Não chegar à situação. Então, o tribunal acho que chegou de forma inovadora ao problema e mexeu na origem do problema. Tem uma outra situação também que eu gostaria de colocar para vocês, é a situação do sindicato forte e do sindicato fraco. O sindicato forte, como transporte, saúde, tal, educação, eles são fortes, né? Eles pressionam e prejudicam a todo mundo e alguém tem que resolver. Mas tem sindicato que é muito fraco porque a atividade dele não é muito essencial, vamos dizer, radialista, jornalista. E aí, que obrigações tem o patrão, o empregador, diante de um sindicato fraco, que não tem muito poder de barganha, nem de greve, nem de causar prejuízo ao empregador? Quem protege esse sindicato fraco? Na verdade, no direito coletivo do trabalho, você tem aquilo que nós chamamos da forma de solução de conflito, que é a autocomposição. A autocomposição é a negociação coletiva que o sindicato tenta, num primeiro momento, fazer para alcançar o acordo coletivo ou a convenção coletiva com o empregador. E, normalmente, quando ele não alcança, se o sindicato é forte, ele vai para a greve, que é o direito legítimo dos trabalhadores, né? E quando o sindicato é fraco, aí ele entra com o dissídio coletivo no âmbito do tribunal. E aí o tribunal designa uma audiência de conciliação, tenta conciliar com o empregador, não conciliou, vem o parecer do Ministério Público do Trabalho e o relator decide, né? E com a Constituição de 88, né, houve, digamos assim, entre aspas, uma liberdade sindical que só não é maior porque nós temos ainda a unicidade sindical e não a pluralidade sindical, né? E também temos ainda a contribuição sindical compulsória. E essa liberdade fez com que nascesse muitos sindicatos de carimbo. Sindicato com o objetivo apenas de arrecadar a contribuição sindical. E que, embora tivesse até legitimidade, mas não tem nenhuma força de expressão, né? Há aqueles que defendem a pluralidade sindical para que permaneça aqueles que têm mais poder de fogo. Mas no Brasil são poucos os sindicatos que tenham poder de fogo.
Olha, o programa está terminando, só queria... Doutor Samuel, tem alguma lei que garanta a categoria, pelo menos a reposição da inflação, ou nem isso o trabalhador, fruto de um sindicato fraco, consegue? Pode não conseguir nem a inflação. Na realidade, por meio da negociação coletiva, e se não conseguir, por meio do dissídio coletivo, ou seja, aquele processo lá na Justiça do Trabalho, a reposição sempre é garantida. É garantida, né? Esse não é o problema de hoje em dia. Tá, pelo menos isso, tá bom. Verdade. Olha, o tempo terminou, quero agradecer muito o doutor Samuel Hugo Lima, desembargador, né? Nem falamos daquele, ele é da Escola Judicial, mas fica para uma outra, viu, doutor? O tema é muito palpitante. O doutor Lorival Ferreira dos Santos, obrigado a ambos pela presença. Começamos. Obrigado, viu, doutor Samuel? Foi um prazer estar aqui, eu agradeço. Doutor Lorival, prazer, viu? Arnaldo, foi um prazer estar com você e sempre que for necessário estaremos à disposição. Prazer é todo nosso e dos telespectadores. A você, muito obrigado. Até o próximo Entrevista Coletiva. Até lá.